Graça e paz, irmãos, mais uma vez, estamos aqui para juntos refletirmos sobre a palavra de Deus e passarmos a última pergunta dos discípulos de Jesus nesse tema que nós escolhemos, que já vimos trabalhando há 4 semanas, sobre vencendo as tempestades da vida, texto de Marcos 4, 35 a 41. Hoje, a última pergunta é: quem é este que até o mar, o vento e o mar lhe obedecem? Texto do versículo 41 do capítulo 4. É mais uma pergunta dos seus discípulos. Nós falamos que as tempestades são pedagógicas, elas nos ensinam, elas são a escola de Deus para nos ensinar as maiores lições da nossa vida. Aprendemos mais nas tempestades do que nos tempos de bonança, onde tudo vai bem. Foi através do livramento dessa tempestade que eles tiveram uma visão mais clara da grandeza, do poder e da autoridade de Jesus. Os discípulos estavam com medo da tempestade. Agora eles estão cheios de temor diante da majestade de Jesus. A palavra grega para medir medo aqui é pobel, e é outra que não significa medo covarde, mas temor reverente. Interessante isso, o grego nos traz essa possibilidade. Quando nós, no português, pensamos em medo, é só aquele pavor, aquele tremor, né? Mas aqui não, aqui é temor reverente. Seu medo e a falta de fé vêm à tona por um único motivo. Eles não sabem quem é Jesus. Quando passa o medo da tempestade, o medo da morte, eles são acometidos por um outro tipo de temor, uma sensação de assombro, porque Deus estava bem ali. Eles passaram a ter uma real fé, uma fé real e experimental. Não só uma fé de segunda mão, uma fé teórica, uma fé que não prova do amor, do cuidado e da autoridade de Jesus. Então a pergunta deles é respondida pelo próprio texto que nós vimos acima anteriormente. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Em primeiro lugar aqui, em resposta a essa pergunta, Jesus é o Mestre Supremo que veio estabelecer o reino de Deus. Jesus ensinou através das parábolas que veio estabelecer o reino de Deus. Versículos 34 e 38. Jesus ensinou através das parábolas do reino e também através das tempestades. Seus métodos são variados, seu ensino sempre foi eficaz. Ele é o grande mestre que nos ensina pela Escritura e também pelas circunstâncias da vida, por aqueles momentos de crise que nós passamos, onde muitas vezes precisamos ouvir um megafone de Deus, como diz C.S. Lewis. O reino chegou com o rei. Devemos aprender sobre ele e com ele. Ele é o rei já foi inaugurado, o reino já foi inaugurado, o reino já está entre nós e dentro de nós. Em segundo lugar, Jesus é perfeitamente homem. Versículo 38 do capítulo 4. O sono de Jesus mostra-nos a sua perfeita humanidade. Ele sofreu, ele chorou, ele teve fome. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez homem, o infinito entrou no tempo. Aquele que nem do céu dos céus pôde conter, foi enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. Aquele é criador e dono do universo. Ele se fez pobre e não tinha onde reclinar a cabeça. Esse é um grande mistério. Quem pode crer na encarnação de Jesus não deveria duvidar de nenhum dos seus atos gloriosos, dos seus milagres portentosos e maravilhosos. Em terceiro lugar, Jesus é perfeitamente Deus. Em contrapartida ao Jesus perfeitamente homem, ele é também o perfeito Deus. Versículo 39. Ele é o Criador, sustentador e interventor na natureza. O vento ouve a sua voz e se acalma quando ele fala. Todo o universo se curva diante da sua autoridade. Ele é o verdadeiro Deus, o Senhor do universo.
É Ele quem livra o seu povo, acalma as nossas tempestades. É Ele quem acalma os terremotos da nossa alma. Nós precisamos crer nesse Deus que, acima de qualquer coisa, é o Deus Criador do céu e da terra. É o Deus que envia Jesus para nos dar calma nessa hora. É o Espírito Santo que afaga o nosso coração nesse momento de tantas dúvidas, nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, nesse momento que temos saudades uns dos outros. Nós precisamos crer que Ele é perfeitamente Deus. Ele acalma todos os problemas da natureza, como a doença Covid-19. Ernesto Trenchard diz que todos os milagres, este é onde vemos mais infinitamente entrelaçado a humanidade e a divindade do Senhor Jesus. O mesmo Jesus que dormiu exausto depois de um dia de ensino, levanta-se e repreende o vento e o mar. Em quarto lugar, Jesus é o benfeitor desconhecido, verso de número 36. Algumas pessoas que enfrentavam a mesma tempestade naquele mar, seguindo a caravana em outros barcos, foram beneficiados sem saber que a bondade fora a intervenção de Jesus. Há muitas pessoas que recebem milagres e livramentos, mas não sabem que esses prodígios vieram da mão de Deus. E graças a Deus que Jesus nos dá a sua graça e a sua graça comum. Tanto os ímpios como aqueles que creem em Deus recebem graça comum, da chuva, do sol, de respirarmos o ar, de termos aquelas coisas que Jesus dá, tanto aos cristãos como àqueles que não creem no seu nome. Então, quarto lugar, Jesus é o benfeitor desconhecido. Muitos são livrados, muitos são guardados, são cuidados e não têm a consciência de que Jesus fez isso. Em quinto e último lugar, Jesus é aquele que tem autoridade para libertar o aflito. A pergunta foi: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? O contexto mostra que Jesus é o Senhor sobre cada circunstância, o vencedor dos inimigos que nos ameaçam. Ele tem vitória sobre os perigos, ele tem vitória sobre os demônios, ele possui vitória sobre a enfermidade, ele possui vitória sobre a morte. Agindo Deus, quem impedirá? Se nós entendemos que ele tem vitória sobre os perigos, sobre os demônios, sobre as enfermidades e sobre a morte, nós não precisamos temer a nada nesse momento, porque Jesus está conosco. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso cuidador e Jesus tem poder sobre os céus e a terra. As tempestades fazem parte do currículo de Deus para fortalecer a nossa fé. As provas não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer. O fogo não vem para nos destruir, mas para nos purificar. Jesus está no controle das tempestades que nos ameaçam. Ele pode fazê-las cessar a qualquer momento. E é isso que nós pedimos em relação a essa pandemia, que Jesus nos ajude a cessar esse momento, que Jesus tenha misericórdia do nosso povo. As grandes lições que aprendemos nas tempestades, quando Jesus fez cessar o vento e o mar, e elas se acalmaram como uma criança se aquieta diante da ordem e da autoridade do pai e da mãe. Mateus diz que os seus discípulos se maravilhavam. Marcos diz que eles temeram grandemente. Antes eles tinham medo da natureza, agora eles temem ao Criador da natureza. Antes eles estavam amedrontados pelo vento, agora eles estão cheios de temor pelo Senhor do vento. Agora eles estão cheios do temor e admiração diante do poder de Jesus, a quem você teme. A quem você teme? Você teme as circunstâncias ou o Senhor das circunstâncias? Quero convidar você a temer o Deus que tem todo o poder sobre qualquer circunstância. Não é o vírus, não é a Covid, não são as dificuldades pelas quais nós estamos passando. É Jesus, aquele que o mar cessa, que os ventos lhe obedecem, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te bendizer
e dizer da nossa alegria, Pai, de conhecermos a pessoa de Jesus, o Deus homem, o Deus que é Deus, o Deus que nos livra, o Deus que nos guarda, o Deus que nos protege, o Deus que caminha conosco. Sabemos que o Senhor é soberano e toda vontade, todo o seu querer será de qualquer forma realizada, porque o Senhor tem o poder nas tuas mãos. Nós te louvamos, te bendizemos por essa mensagem, pedimos que ela edifique o coração da tua igreja, coração de quem vai ouvir essa mensagem, que todos sejam edificados no amor de Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Pai, todos os nossos irmãos, todos os nossos amigos, e dá-nos, Pai, tranquilidade de um Senhor que mesmo dormindo na proa do barco, ele se levanta e mostra autoridade e poder diante de uma circunstância tão difícil, mas que pelo poder e autoridade dele, ele tudo acalma. Acalma o nosso coração, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor proteja os profissionais de saúde, que o Senhor proteja o nosso país, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que Deus te dê uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém.